O Enem 2024 passou e você já tá pensando nas ferramentas para usar no seu estudo do ano que vem. Então fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou fazer um comparativo de todos os cursinhos que eu usei nesse ano, para você poder escolher com precisão aquele que mais se adapta àquilo que você precisa. Bora comigo! Oi, amigos! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre os 3 cursinhos que eu usei nesse ano de 2024 para ajudar você que tá aí em dúvida entre algum deles, pensando qual que é melhor para você. Vim falar sobre os pontos positivos que eu mais usei e os que eu menos usei, os pontos negativos de cada um também, justamente para ajudar você a escolher aquilo que você precisa, aquilo que você mais gosta, o que é mais importante para você. Eu acredito muito nisso, acredito que não existe o melhor cursinho de todos, apesar de ter um ou outro que tem facilidades um pouco melhores, um pouco mais tecnológicas e tudo mais, eu acredito também que é muito individual, então você precisa decidir realmente do que você gosta mais, do que você precisa mais. E por isso que eu tô aqui pra falar sobre os 3 que eu usei nesse ano. Os 3 azuizinhos, a Filade, o Ferreto e o A Prova Total. A escolha do cursinho pro teu ano de estudo é essencial pra facilitar a sua vida em vários aspectos. Principalmente no quesito de você olhar aquilo que você mais precisa. Em qual estágio do estudo você tá, se você precisa mais de aulas, se você precisa tirar mais as suas dúvidas, se você precisa focar mais em redação ou mais em humanas e linguagens no primeiro dia, mais em matemática ou mais em natureza no segundo dia. Também ajuda muito para você ter uma organização de estudos mais organizada ainda, tendo como prioridade as suas preferências e as suas necessidades. E isso te ajuda de fato a ter até mesmo uma tranquilidade de saber que você está estudando certo para você, da forma mais adequada para aquilo que você precisa. Então por isso que é tão legal você realmente pensar bem e comparar cursinhos e tudo mais, e escolher aquele que mais se adapta àquilo que você precisa. Como eu falei, eu não acredito que existe o cursinho perfeito, todos têm seus pontos positivos e todos têm seus pontos negativos. Então o intuito desse vídeo é te ajudar a escolher de acordo com aquilo que você gosta, dando a minha opinião sobre o que eu mais gostei e o que eu não gostei em cada um. Então vamos lá! Vamos começar falando pela Filade, que foi a mais atual, a mais nova que eu conheci e uso, e é que eu sempre tenho falado sobre pra vocês. A Filade, de fato, tem um ponto que diferencia ela dos outros, que é realmente a individualização do estudo, que é justamente aquele quê a mais que coloca ela em destaque em relação aos outros cursinhos. Ela conta com uma individualização acompanhada mesmo daquilo que você precisa em relação às suas dúvidas das matérias, em relação a dúvidas de redação, de organização e até mesmo em relação ao apoio psicológico para cada um. Eu acredito que você já deve saber que é muito importante ter essa subjetividade no que você precisa, só que você ter ferramentas que te ajudam na prática mesmo fica muito mais fácil. Quando você inicia na plataforma da Filade, eles já pedem para você fazer um simulado diagnóstico, justamente para eles entenderem o seu momento de estudo. Tanto em relação à estratégia de prova, tempo de prova, para ver se você está conseguindo chegar até o final, fazer todas as questões, quanto em relação mesmo às matérias, às áreas que são as suas prioridades, justamente para que a partir desse simulado diagnóstico eles possam montar o seu cronograma, o seu planejamento de estudos ao longo do ano. E esse acompanhamento, ele é constante, não é uma coisa que você faz uma vez no começo do ano e nunca mais. Eles querem justamente te acompanhar para adaptar as suas necessidades dos estudos em cada época que você estiver. Porque o nosso estudo vai evoluindo, as nossas necessidades vão mudando com o tempo. E junto nessa orientação de estudos, eles também te ajudam em uma orientação psicológica voltada para o Enem. A maioria dos orientadores tem uma dupla formação na área de organização psicológica mesmo para os estudos. Já ajuda muito, principalmente para aquelas pessoas que sentem que precisam dessa ajuda em relação à ansiedade, nervosismo quanto à prova, falta de confiança. Isso pode te ajudar muito a conversar com um mentor que tenha especialidade nisso para juntar o útil de organizar os seus estudos ao agradável em relação ao psicológico mesmo, que também afeta muito tanto o seu desempenho final quanto o seu desempenho ao longo do ano. Obviamente, ela é um cursinho que conta com as ferramentas práticas mesmo do estudo, as videoaulas gravadas, que elas estão sendo regravadas para atualizar ainda mais a plataforma. Tem aulas ao vivo toda semana, correção de redação ilimitada na plataforma, aquela correção tradicional, e também monitoria de redação, que é uma videochamada entre você e o professor,
justamente para você ter uma aula particular de redação para o que você precisar. Você pode pedir ajuda para construir uma redação, pode pedir que a professora corrija a redação junto com você. Como eu falei, eles também contam com um tira-dúvidas das matérias, justamente tipo de um tira-dúvidas realmente global daquilo que você precisa, você pode levar para o professor. Eu me lembro que quando me apresentaram essa ferramenta eu achei incrível, porque a maioria dos tira-dúvidas que eu achava no mercado era muito voltado a aquilo que tem na plataforma. Então você leva para o fórum de dúvidas. Eu tive uma dúvida nessa lista de questões que o professor passou na aula. E eu precisava de um pouquinho mais, justamente porque eu faço vestibulares que não são tão comuns, os estaduais aqui do Paraná. E essa ferramenta, de fato, me encantou muito. E eles também contam com um filtro de questões que, dentre os 3 cursinhos aqui que eu vou falar com vocês, é o meu preferido. Ele tem mais funcionalidades para você filtrar, mais opções também de escolher as universidades, as bancas e tudo mais. E é um banco de questões muito rico, tem mais de 115 mil questões. Então vai demorar muito para você acabar com todas as questões da plataforma. Eu achei bem legal também que tem filtro de questões de arte, que é algo um pouquinho mais difícil de você achar. Então, dentre os 3, eu já adianto para vocês que foi o melhor filtro de questões que eu achei. Outro ponto muito positivo na Filade é o reembolso que você faz você mesmo. Ele é bem prático de fazer e você tem até 14 dias para fazer esse reembolso. O dobro do que é oferecido em todas as compras, né? Justamente para você entender a plataforma e julgar se realmente vai se adaptar ao que você mais precisa. Então, de fato, entre as 3, a Filade é aquela que oferece o acompanhamento personalizado mesmo. Então, é esse o diferencial da Filade. Tipo, as aulas são sempre boas, exercícios e tudo mais, só que o ponto principal é justamente essa proximidade que você pode ter tanto com os professores, com os corretores de redação nas monitorias, com os orientadores de estudo. Então, essa individualização é um diferencial muito potente que pode te ajudar muito nos estudos em 2025. Justamente pela subjetividade de olhar para aquilo que você precisa, de uma forma que não é você sozinho que precisa fazer isso. Eles também estão trabalhando para lançar uma inteligência artificial calibrada, não sei se é essa palavra que usa, mas calibrada pelos professores mesmo da plataforma. E é algo bem legal da plataforma, eles sempre estão atualizando, colocando novidades e novidades mais tecnológicas e tudo mais, buscando aquilo que realmente são as dores dos estudantes para colocar no combo aí de estudos para você. Eu entendo que o principal ponto negativo da Filade é o preço. Ela, de fato, em comparação com os outros cursinhos do mercado, tem um valor muito mais alto. Eu até fiz um vídeo sobre isso justamente pra gente discutir valores e comparar valores. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Só que assim, é importante levantar que, tudo bem, é um valor mais alto em relação aos outros cursinhos, e talvez você não tenha a possibilidade de adquirir, só que de fato não dá para esperar que um cursinho que tenha todas essas facilidades extra, de acompanhamento individualizado mesmo, tenha o mesmo valor de um cursinho que também é bom, tá? Vocês vão ver que eu vou apontar outros pontos positivos dos outros que eu vou falar aqui, mas que não oferece essa individualização, porque você precisa pagar os professores, pagar os orientadores, pagar os monitores de redação, e tudo isso tem um custo. Então, eu entendo o lado de que o ponto mais negativo da Filade é o preço, só que nesse vídeo aqui em cima, que eu deixei nos cards pra vocês, a gente discute se realmente, pelo que a plataforma oferece, é um preço abusivo. Já adianto pra vocês que não é, a gente fez a comparação mesmo. Mas eu também entendo caso seja um cursinho que foge das suas possibilidades de compra. Tudo bem, você vai conseguir estudar muito bem também em 2025, se não puder adquirir a Filade. Só que eu tô levantando que, de fato, essa individualização da Filade é ótima e facilita muito. Porque aí você pode ser só aluno ou majoritariamente aluno, porque a gente sempre dá uma pensadinha em modos de melhorar nossos estudos, mas você pode ser majoritariamente aluno e não pensar tanto em organização e planejamento de estudos, porque tem alguém te ajudando ali. Mas, para te ajudar em relação ao preço, eu tenho um cupom de desconto, já ajuda um pouquinho. É Amanda15, vou deixar aqui na tela pra vocês e aqui embaixo também. Já ajuda a dar um desconto bem legal pra vocês. E talvez seja isso que esteja faltando pra você poder adquirir a Filade. Um descontinho aí já ajuda e você pode entrar no time. Como eu falei, os outros cursinhos, eles também têm os pontos positivos deles, só que eles de fato são o feijão com arroz do vestibulando. As videoaulas, a correção de redação, exercícios, e é isso. Então a gente não tem mais essa parte de individualização que a Filade tem. Mas eles também são ótimos cursinhos. E vocês vão ver, eu já recebi algumas críticas em relação a isso, porque ela tem cupom de desconto da Filade, é óbvio que ela vai falar bem da Filade, mas
Mas eu tenho cupom de desconto em outros cursinhos também. Vocês vão ver que eu tenho cupom no Aprova Total e eu também vou apontar pontos positivos dele, assim como vou apontar pontos positivos do Ferreto, por exemplo, que por hora eu não tenho cupom de desconto. Então, bom, fica a seu critério se você acredita ou não, mas eu realmente estou falando o que eu mais gosto nas plataformas que eu usei ao longo desse ano, para realmente te ajudar a decidir aquilo que é próprio para aquilo que você precisa. Eu acho importante ressaltar isso porque volta e meia surge um comentário disso, então é importante deixar bem claro isso. Bom, então, em relação ao Ferreto, eu não tenho cupom de desconto com eles ainda, eu espero que eu consiga um cupomzinho de desconto com eles em breve, porque eu também usei eles ao longo desse ano. Eu gostei bastante do cursinho, eu de fato assinei o Ferreto principalmente porque eu queria focar em matemática, e assim, em termos de aula de matemática, o professor Ferreto é, né, o famoso da matemática. E de fato a didática dele é muito boa, eu gosto bastante da forma como ele ensina, principalmente para pessoas que têm muita dificuldade em matemática. Não é o meu caso, sinceramente, eu tenho uma leve dificuldade, mas assim, até que eu consigo, sabe? Eu realmente assinei o Ferreto para ter aquela coisa assim de... Se for um assunto que eu tenha muita dificuldade, é com o Ferreto que eu tô lidando, então, né, ele é conhecido pela didática, e de fato a didática dele é muito boa. Mas a didática em outros cursinhos também, no Aprova Total, na Filade também, é muito boa. Mas de fato o Ferreto, ele é o famoso da didática para te ensinar matemática. Só que assim, isso em relação tanto ao Ferreto quanto em relação a outros professores, eu sinto que, não somente em relação à didática, mas tipo, ao aprofundamento das aulas, às vezes, isso pode te atrapalhar dependendo do que você precisa. Tem muita videoaula em cada módulo e videoaulas bem aprofundadas. Elas são sinalizadas quando elas são aprofundadas, mas mesmo assim as aulas elas têm um aprofundamento bem grande. Então, isso de fato é uma via de mão dupla. Às vezes o que te falta não é o aprofundamento. Às vezes o detalhe do detalhe do detalhe da matéria não vai te ajudar e só vai tirar tempo. Então isso é um ponto importante que você tem que julgar a partir de qual prova é a tua prioridade, quais são as suas dificuldades, tá? Eu gosto da aba de questões do Ferreto, só que das três é a que eu menos gosto. Já vou adiantar pra vocês. Tem bastante questões, eu gosto bastante do fato de que todas as questões têm resolução em vídeo, pelo menos todas as que eu fiz ao longo do ano, eu vi lá a possibilidade de resolução em vídeo como maioria, e aí também tinha dupla, tipo assim, às vezes você tinha tanto a opção de resolução em vídeo quanto a opção escrita, né, em PDF. A do PDF não era em todas que tinha, mas na maioria, mas a de vídeo sempre tinha uma correção em vídeo. Na Filade, se eu não me engano, também tem na maioria a em vídeo, mas não é em todas que tem correção em vídeo de, tipo, das mais de 115 mil questões. Mas a maioria tem. Só que assim, o filtro do Ferreto, sinceramente, ele é bem precário. Gente, ignorem, porque tem um monte de cachorro latindo na minha rua aqui e tá difícil, sabe? Eu não consigo esperar todos eles pararem de latir. Ele tem matéria, aí, tipo, disciplina, né? Matemática, física e tal. Aí dentro de cada disciplina as matérias, tipo, sei lá, genética, ecologia e tudo mais. E as submatérias dentro da, tipo, genética, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, tá? São esses subtópicos. Aí você também consegue filtrar por respondidas, erradas ou não respondidas. E também em relação à banca Enem ou banca vestibulares. Só que você não consegue filtrar quais vestibulares. Então isso limita um pouquinho, sabe? Então, sinceramente, se for pra colocar em ranking, o filtro de questões do Ferreto, em relação a filtro mesmo de questões, ele é o pior dos três. Eu gosto também da correção de redação do Ferreto, vocês vão ver que, bem na verdade, a correção do Ferreto e a correção da Aprova Total, elas são bem parecidas. Eu não consegui achar nenhuma tipo de diferença, assim, nossa, essa aqui é muito melhor. Não, elas são realmente apontando ali, tipo, coloca aqueles círculozinhos vermelhos, daí você passa o mouse em cima e ele, tipo, tem aquele comentário, assim, sobre aquela parte ali. É bem legal, eu gosto, eu acho uma correção de redação suficiente para o que você precisa, mas, como eu falei, é só a correção de redação, e elas são limitadas. Se eu não me engano, o meu plano tinha 4 por mês, só que daí depende do plano que você assinar, né? No Ferreto também, eles colocaram agora aulas discutindo todos os temas. Então, quando você vai lá escolher o tema de redação para você fazer, tem lá os textos motivadores que eles deixam você
fazer, tipo, tem um botão lá que você clica e já tem em PDF aquilo. Então, se você quiser fazer um simulado e quiser imprimir aqueles textos motivadores, já tá pronto. Não precisa copiar e colar. E eu lembro, é que esse ano, na verdade, correção de redação na prova total eu não usei. Mas eu me lembro que ano passado, quando eu usava a prova total, acho que foi ano passado, e usei pra correção de redação, ele não tinha isso ainda. Não sei se agora já tem, tipo, já tá pronto lá o PDF pra você imprimir. Porque eu lembro que eu mesma copiava ali quando eu queria fazer simulado. E aí, dentro desse tema, lá embaixo tem também um videozinho da professora discutindo o tema, apontando repertórios e formando uma redação com vocês. Tipo, como é que eu faria? Quais seriam os meus 2 argumentos em relação a esse tema? Só que eu confesso pra vocês que eu não assistia muito. Primeiro porque não tinha muito tempo pra isso. E segundo, que me dava um pouco de ansiedade. Parecia que a minha redação nunca tava boa, sabe? Então eu não gostava muito. Mas é um recurso bem legal, principalmente pra quem tem dificuldade em construir redação, quem tá no começo aí, é algo que ajuda bastante. Uma coisa que eu achei bem legal também no Ferreto é que eles têm, na maioria, não é em todos, então isso já não é tão legal, mas na maioria dos módulos tem um resumo gráfico, tipo um mapa mental de tudo que é necessário, tipo no geral ali, principal, daquele módulo. Então, em genética vai ter lá no final um resumo gráfico dos pontos principais da genética. E é um resumo realmente, tipo um mapa mental, o que facilita bastante na hora da revisão. Só que, vocês vão ver que eu vou falar em relação ao A Prova Total, ele tem apostilas. Ele tem também os mapas mentais, mas eu não acho os mapas mentais do A Prova Total legais, porque, sei lá, eles são, tipo, literalmente uma palavra, daí eles puxam pra outra palavra. Não tem muita explicação. Então, você fica meio que refém da aula. Em contrapartida, os mapas mentais mesmo do Ferreto, eles são mais legais, assim, mais fáceis de você conseguir revisar por eles sem precisar ir pra aula. Só que o A Prova Total tem apostilas dentro de cada módulo e, tipo, subtemas dentro daquele módulo. O que eu achei muito legal. Tipo, eu gosto, assim, às vezes, quando eu não quero assistir a aula, só a apostila já ajuda, porque, tipo, já tem ali, é em texto mesmo, é como se fosse um livrinho ali de, sei lá, 15 páginas, 10 páginas, depende do tema, né? Mas ajuda bastante, assim, a cortar as aulas que você não precisa assistir ou não quer assistir. E, assim, o Ferreto, ele tem isso, ele tem as anotações de aula, só que são anotações de aula, a maioria, quando eu tentava usar, é justamente, tipo, como se fossem os slides que o professor usa na aula. Então, a maioria, principalmente, tipo, sei lá, geografia, essas coisas que são coisas mais, tipo, de observar e tudo mais, eu sentia que, tipo, você ficava refém da aula. Então, em um lado, o Ferreto, tipo, nos mapas mentais, te liberava da aula, mas nas anotações da aula, que seriam, tipo, mini apostilas, aí te deixa um refém da aula, sabe? Então é justamente 2 opostos ali do A Prova Total com o Ferreto, que eu confesso pra vocês que se fosse comparar esses 2, eu iria pra Prova Total, em relação ao material escrito. Porque apesar dos mapas mentais do A Prova Total não serem bons, tipo, tão bons, né? Porque eles são mais bem sucintos em comparação com o mapa mental gráfico ali, o resumo gráfico que eles chamam, do Ferreto. Quando você precisa de material escrito, apostila, pra mim, que gosto desse lado, assim, mais explicativo, mais tradicional, me agradou mais. Então, se fosse pra escolher só por conta disso, eu iria pra Prova Total. Mas, assim, assumo pra vocês que entre esses 2, eles são bem equilibrados, assim, do que eu gosto e o que eu não gosto. E aí, já que a gente já tá falando sobre o A Prova Total, no A Prova Total eu tenho cupom Amanda Mariana, tá? Você consegue ali um descontinho bem legal. Como eu falei pra vocês em relação aos materiais escritos, na minha opinião, pra aquilo que eu gosto mais, tipo, mais tradicional, escrito mesmo, eu prefiro a Prova Total entre esses 2. Uma coisa que eu gosto muito da Prova Total são as aulas resumo de todas as aulas que eles têm. Então vamos dizer assim que no módulo de, sei lá, ditadura militar, eles fizeram, sei lá, 5 aulas da ditadura militar. Essas 5 aulas, tipo, elas são as aulas maiores, né? Aulas de, tipo, 20, 30 minutos. Só que todas essas 5 aulas têm aulas resumo de cada uma delas. Então, é muito mais prático pra você, tipo, ver se você realmente precisa das 5 ou se tem uma ali que você precisa mais, que você não pegou pelo resumo. E, tipo assim, é um resumo, assim, de 3, 5 minutos, 7 minutos.
Então ajuda bastante, sabe? Nessa reta final aí do Enem eu usei bastante. Eu gosto muito, assim. Eu acho que é a minha parte preferida do A Prova Total, é essas mini aula resumo, que tem, tipo assim, é muito legal, tem tudo, assim. Todas as 5 aulas que tiver em cima vai ter 5 aulas resumo embaixo. E o Ferreto até tem as aulas resumo, só que é um resumo do módulo. Então, é uma aula, sei lá, de 1 hora e pouco ou 1 hora de resumo das partes principais do módulo. Ajuda, só que sinceramente eu prefiro a do A Prova Total, que são as pequenininhas, ali separadinhas. Eu gosto mais também do filtro de questões do A Prova Total do que do Ferreto, só que sinceramente dos 3 ali a FILAD ganha no filtro de questões. Mas como a gente tá comparando aí agora esses dois feijão com arroz, o do A Prova Total é o segundo lugar aí de filtro de questões, ele tem mais opções, tem opção de dificuldade, isso eu gosto bastante. Você selecionar a dificuldade, selecionar também questões somatória, questões discursivas e tudo mais. Pelo que eu me lembre, não tem opção de escolher as universidades. Ele te deixa também, igual o Ferreto, escolher Enem, vestibulares, mas não um específico de vestibulares. E também é mais limitado em relação a tema e subtema. É um pouquinho mais amplo, mas não tanto. Só que uma coisa que eu não gosto na Prova Total e gosto mais no Ferreto é que no Ferreto você tem uma aba própria para questões. Então você entra lá naquela aba de questões e aí você faz o teu filtro e à medida que você vai fazendo as questões, elas vão aparecendo certas ou erradas. Já na Prova Total, você não tem essa aba separada das questões. Você tem as questões dentro de cada módulo, tipo assim, genética. Aí tem ali a opção para você pegar os exercícios de genética e filtrar, só que é dentro de genética. E tem a opção de você formar simulados. Só que aí, formando simulados, você só pode ver a correção depois. E no Ferreto já tem, tipo, separado. No Ferreto tem, na verdade, as duas opções. Tem tanto dentro do módulo, quanto uma aba separada. Eu sinto que isso ajuda bastante. Apesar de que no Ferreto você não consegue selecionar mais de um tema também. Já na FILAD você consegue, tipo, selecionar, sei lá, você quer fazer uma lista misturada de eletrostática e eletrodinâmica. Você consegue fazer isso na FILAD, não consegue fazer isso no Ferreto e muito menos no A Prova Total, porque no A Prova Total fica restrito dentro do módulo. Mas assim, são particularidades de cada filtro de questões. A maioria das questões tem videoaula de resolução, mas eu já vi questões que não tem videoaula de resolução, diferente do Ferreto, eu nunca vi questões do Ferreto que não tem. Só que, sinceramente, eu não gosto muito da correção em vídeo, porque geralmente são outros professores que fazem, e daí eu tenho aquele estranhamento, assim, tipo, opa, aprendi a matéria com uma pessoa completamente diferente, e aí do nada surgiu outra pessoa aqui me explicando, sabe? No Ferreto já é sempre o mesmo professor, tipo, você tá fazendo questões de matemática, as aulas são com o Ferreto e as resoluções e questões nos exercícios são com o Ferreto. A correção de redação, como eu já adiantei pra vocês, ela é boa igual do Ferreto. Eu realmente não consigo comparar as duas ali, tipo, qual que é melhor, qual que não é. Até em relação à FILAD mesmo, elas, tipo, é o feijão com arroz ali da correção de redação. Só que como eu falei pra vocês, a FILAD conta com a ilimitada, coisa que nem o Ferreto nem o A Prova Total tem. O A Prova Total, se eu não me engano, tem pacotes com mais correções de redação. Eu não me lembro, mas eu acho que sim. Mas também o padrão é 4 correções por mês. Já a FILAD pega o ponto das infinitas, né? Tipo, você tem ilimitadas ali, infinitas, ilimitadas. E a monitoria de redação, que daí é algo muito mais subjetivo ainda, né? Uma coisa que eu achei bem legal que eles colocaram no A Prova Total é a inteligência artificial também. Dos 3, a gente só tem na FILAD e no A Prova Total. Uma coisa que eu não gostei muito na Prova Total, que é bem assim, gostos fúteis, é que eles atualizaram a interface da plataforma. Eu achava mais bonitinha e mais agradável e mais, sei lá, eu tinha um vínculo maior com a plataforma antigamente. Bom, concluindo, é inegável que todos os 3 são ótimos cursinhos pro teu estudo. Eu gosto muito dos 3, mas assim, é inegável que a FILAD tem muito mais ferramentas que podem te ajudar muito mais nos estudos, de individualização, de atenção àquilo que você realmente precisa. E, tipo, é um negócio prático que você não precisa ficar gastando o teu tempo de estudo nisso. Tipo, você vai ter ali o orientador que vai te ajudar nisso, sabe? Então vai cortar um pouquinho do caminho pra você. Então, assim, a minha dica final é você analisar o teu estado em relação ao seu estudo. Se você tá começando agora, talvez você precise, mais do que outras pessoas, de uma individualização, de uma orientação de estudos maior, de um acompanhamento psicológico, de um diagnóstico maior em relação
aonde você tá, quais aulas assistir primeiro. Então, de fato, você precisa analisar de onde você está. Outro ponto é realmente você ver, eu sou uma pessoa que gosta mais, que nem eu falei do material escrito. Eu gosto mais de coisas tradicionais, igual a Amanda. Eu gosto de coisas um pouquinho mais práticas, tipo um mapa mental seria melhor pra mim. Então, de fato, é você analisar aí o que se adapta às suas preferências, que são preferências, como eu falei, tipo, muito subjetivas e que não vão ser definitivas para sua aprovação, tá? Mas é sempre bom você estar onde tem mais coisas que você gosta, para tornar teu estudo mais confortável possível. Obviamente, gente, quem faz o estudo é o aluno, tá? Como eu falei pra vocês, vocês conseguem estudar aí com papel, com uma caneta, com enciclopédia, tá? Mas é inegável que as ferramentas de estudo vão ajudar muito você. E aí fica a seu critério escolher, ver aquilo que você consegue adquirir na tua condição socioeconômica e adquirir aquele que, de fato, se adequa às suas necessidades e preferências. Tendo dito isso, eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu deixei todas as informações a respeito dos cupons de desconto aqui embaixo e outras informações como o meu Instagram, meu e-mail para contato e tudo mais. Eu também faço vlogs de estudo, então se você gosta dessas coisas, assim, de acompanhar a rotina de estudantes e tudo mais, já aproveita, dá uma olhadinha no canal. E se você gostar e não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu mandar vídeo novo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like para ele poder ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!